Olá, você que está nos ouvindo no nosso podcast. Nós estamos Alô, aqui, alô. aí, e eu não estou sozinho. Identifique-se essa voz misteriosa aí. Estamos nós aqui novamente, né? Novamente aqui. Eu, Anselmo, E eu, um dos Edson. apresentadores do Podclass. Muito bem. E o objetivo do nosso podcast é que você não estude a lição da escola sabatina e só fique ouvindo a gente e tá tudo certo, não é isso? Não, jamais. O Podclass aqui, como a gente falou no primeiro episódio, é só um complemento, só uma visão diferente aí sobre a lição. Então não vale como estudo, vale apenas como uma alternativa, um conhecimento a mais ali para que você que também é diretor jovem tenha mais visões sobre o tema. Isso aí. E por isso, de forma proposital, nós colocamos cada episódio na sexta-feira, já ali à noite, para que você, ali no final, depois do seu pequeno grupo, seu encontro com jovens, ou pela manhã acorda mais cedo antes de ir para a igreja, tá aí uma alternativa para você dar uma repassada aí, para que você chegue afiado lá no momento de compartilhar a lição da escola sabatina, que tá cada vez mais, cada lição que vai chegando, né, nós já estamos na lição número 6, Isso. mais interessante ainda. Mas antes de a gente começar, a gente vai fazer uma oração, mas só para lembrar você que está vendo aqui pela ferramenta de podcast mesmo, também você pode ver esse episódio, está disponível no canal Adventistas Areia Branca, lá no YouTube. Provavelmente vai estar na descrição aí também do podcast. Você vai conseguir lá também ouvir quantas vezes você precisar. Então vamos começar. Show de bola. Vamos fazer uma oração? Vamos sim. Para a gente iniciar aqui o nosso estudo, oremos. Senhor Deus, Pai, obrigado por mais esse podcast. Ajude que esse episódio alcance várias pessoas e nos dá um entendimento sobre o tema e nos ajuda a repassar para as pessoas da melhor forma possível. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em Jesus, amém. Amém. O coração Amém. endurecido. Coração Coração endurecido. endurecido. Você viu aí a tirinha Já olhei aqui a dessa tirinha, semana? mas eu achei engraçada a tirinha, eu gostei dela. Você viu algo diferente nela aí? Cara, Será que você assim, conhece? então, Doido, pode ser que tenha apareceu. alguém ouvindo o podcast agora e ainda não tenha acesso à lição da Escola Sabatina, que você pode ter acesso. Você pode ir lá no site da Casa Publicadora. Você coloca lá no Google, dá uma googada, Casa Publicadora Brasileira, e você vai conseguir tanto comprar, se você quiser, de forma digital ou impressa, ou também acompanhar semana após semana as lições que a gente está comentando aqui nos episódios do nosso podcast. E no início de cada lição, a gente tem uma tirinha, uma charge, né? Como a gente fala, que ilustra um pouco do que a lição vai falar durante a semana. E aí a gente está vendo aqui, mais uma vez, o embate entre Moisés e o faraó. Moisés pedindo para que o faraó deixasse o povo ir. Mas Exato, faraó, ele foi um homem complicado, viu? Ele foi um homem complicado. exatamente. Um cara com coração duro. Duro. Eu achei interessante, eu achei até engraçado. Porque se você não sabe, vocês podem ver aí na tirinha, tem um animalzinho pequeno, né, ao lado do faraó. Sim. Com Né, na vestes primeira tirinha. egípcias também, né? Isso, exato. No primeiro bloco, tem o Moisés aqui falando para deixar o povo ir. E na segunda tem o faraó, junto com esse pequeno animalzinho aí, né, como você falou, com vestes egípcias. E tinha um meme, já ele não está mais em alta, mas era um meme do cara tranquilo, né? Você via uma frase lá, sei lá o que está acontecendo isso, mas eu sou só apenas um cara tranquilo. Aí tinha esse bonequinho aí. Então, quem não sabe aí, esse bonequinho ele representa um cara tranquilo, né? Então eu até anotei aqui embaixo, né? O Sim. faraó é apenas um cara tranquilo, de coração endurecido, que não quer deixar o povo ir, né? Quando eu Nossa, olhei assim, isso aí é a lapidar. Então seria assim, a equação da derrota. Um cara tranquilo, com o coração endurecido e não exatamente. querendo, se a gente for parafrasear o que você falou, e não querendo fazer a vontade de Deus. Isso, Pronto, você coloca tudo isso no liquidificador e aí você vai ter uma grande derrota. Infelizmente. exatamente. A gente ri, mas
que é a Como diz realidade. o ditado, a gente ri de nervoso, porque quantas consequências ruins, não só para ele, como também para o povo dele, né, que ele liderava, né? Essa atitude, essa atitude trouxe. E falando sobre a história, né, lá do Êxodo, do faraó não deixando o povo ir, o texto-chave está onde dessa semana? Texto-chave está lá em Êxodo 9, né? Que Êxodo só capítulo 9. contextualizando aqui, fala um pouco lá da quinta praga, a peste dos animais, a sexta praga, que são as úlceras, e Sim, também a sétima praga, a chuva de pedras, né? Do contexto que a gente está passando aí, lá em Êxodo 9. Êxodo 9. Muito bem. E sempre falando da questão da dureza do coração do faraó. Exato. A lição, ela começa no domingo com uma frase assim, ó. Que assim, essa talvez seja uma das mais importantes que nós vamos falar nesse episódio. Um dos nossos maiores desafios é entender o papel de Deus em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Porque todos nós, eu, Anselmo, todos nós, você que está nos ouvindo aí, nós acreditamos que Deus é um Deus de poder, né? Que Deus é poderoso. Nós acreditamos Exato, que ele responde às que Ele nossas responde às orações. orações. Mas isso falando da perspectiva como se fosse um pouco longe, né? Agora, como nós enxergamos isso quando nós olhamos para as nossas atitudes e as nossas decisões? Então, de longe a gente vê um Deus que é poderoso e pode fazer o que ele quiser. Mas será que Exato. nós temos liberdade mesmo para escolher o que a gente quer? Ou se nós estamos diante de um Deus tão poderoso, a gente meio que é forçado por ele e no final das contas a gente faz aquilo que ele quer? A Então, lição vai trabalhar isso no contexto do coração duro, né, do faraó. Vai trabalhar a questão do livre-arbítrio e se é realmente esse livre-arbítrio nós temos, o que é que a Bíblia fala sobre isso, qual é o nosso poder de decisão sobre a nossa própria vida, ou se na verdade Deus é que decide tudo e a gente somos assim meros fantoches nas mãos divinas. A lição ela vem falando sobre isso, muito esclarecedora sobre essa questão e mostrando que isso é um assunto, né, Anselmo, que a gente vem falando exato. quando eu falo a gente, eu falo a humanidade vem falando há muito tempo, né? Sim, Vem falando há muito tempo sobre isso. Que fala sobre Agostinho, né? Bispo de Hipona, que ele já falava, olha, na verdade é o seguinte, Deus ele escolhe aqueles que ele gosta e ele derrama graça sobre eles, esses serão salvos, e aqueles que Deus não se afeiçoa tanto deles assim, então esses exatamente. vão se perder. Meio que Deus E decidia quem ia ser salvo, né? isso, na verdade é Deus que decide. E a gente assim só É, segue o fluxo, o que ele decidiu. Né? Então você vê que isso aí é uma opinião que há muito tempo as pessoas já discutem, né? Em várias opiniões, na verdade. Isso é uma teoria. Porque, na verdade, uma coisa que eu pensei quando eu estudei é o seguinte: que na verdade, quando a gente parte para pensar isso, eu não sei se você parou para pensar nisso, São. Não parece ser uma forma da gente escapar da responsabilidade que a gente tem de decidir as coisas. É muito mais fácil eu falar que é Deus que decide. Não, na verdade eu decidi isso porque já estava escrito. Deus já tinha decidido que eu ia fazer vamos dizer, ia cometer esse erro. E eu não tinha o que fazer senão cumprir a vontade divina em fazer exato. isso. Meio que Parece eu mais uma passo tentativa de escapar um pouco da isso, passar a responsabilidade de responsabilidade para decidir. outra pessoa, né? Exatamente isso mesmo. E aí, e aí a gente percebe Agostinho falando isso, né? E, na verdade, muitas vezes a religião em si, ela roda e vira e fica nessa questão da predestinação. Tem gente que nasceu para se salvar, tem outros que já nasceu para se perder, que precisa que alguém se perca, precisa que alguém se salve. Mas na verdade nós vamos entender nesse episódio que não é nada disso. Nós vamos ver o que, é que a Bíblia fala sobre isso e o nosso papel central nessa questão da decisão. Tudo passa pela nossa decisão. Exatamente. Pulando aqui já para segunda-feira, e fala aqui o coração do faraó. Eu queria saber, né, como é que a gente pode entender um pouco mais sobre esse endurecimento do coração do faraó, né? Na verdade, quem foi o agente do endurecimento?
Porque se a gente pega aqui o Êxodo 9:7, a gente tem o seguinte, eu vou ler aqui para nós. Porém, o Senhor endureceu o coração do faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Né? Você vê que aqui fala, o Senhor endureceu. A gente está pegando Deus como o agente endurecedor do coração de faraó. Mas a gente volta lá para Êxodo 9:7, diz o seguinte, Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Você vê que nesse texto aqui a gente tem o faraó como o agente do endurecimento do coração. E tem uma frase que quando eu bati o olho nessa frase, quando eu li ela, meio que veio um esclarecimento aqui na minha mente. Sim. E foi o seguinte, a Bíblia frequentemente apresenta Deus como o causador daquilo que ele não impede. Né? E se a gente analisar melhor aqui, É verdade. essa frase que quando eu li primeiro lá o Êxodo 9:12, eu fiquei meio viajando, como assim, Deus endureceu com o faraó, será que ele queria dificultar um pouco mais ali a libertação do povo? Mas a gente tem outros exemplos aqui também que mostra Deus como o causador, em algum texto, e no outro só mostra que ele apenas não impediu algum mal. E tem, por exemplo, aqui Jó 1:20 ao 21, que fala o seguinte, então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, saí do ventre da minha mãe, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Exatamente. Vê que o Senhor tomou. Ele destaca aqui. Só que se a gente pular lá para Jó 1:12, diz o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto a ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E você vê aqui a causa real, Sim. Né, que foi Satanás, que foi fazer aquelas coisas maléficas na vida de Jó. Né? Você vê que em um texto nós temos Deus como causador, Sim. e outro texto nós vemos o real acontecimento, a real causa daquele problema. E você falou uma coisa assim, e aí vem para todos nós, né, para quem está nos ouvindo, um ótimo conselho bíblico, você usando esses versículos assim. Nós não podemos pegar um versículo e isolar ele, né, sem ler o contexto, né, e sem ler o máximo de informações que você pode ter a respeito daquele assunto. Porque realmente, se você pegar o texto tanto de Jó isolado e o da questão que Deus endurecendo o coração de Faraó, realmente dá para entender que realmente Deus ele faz isso, e aí daria razão a Agostinho em falar que realmente Deus ele tem os escolhidos dele, assim, que ele mais gosta, assim, ou que ele predestina para salvar, e outros não. Então, o faraó foi um cara que nasceu para se perder, então ele não tinha chance de fazer diferente, mas a gente percebe que, na verdade, antes de todos esses versículos, quando se fala que Deus ele tomou, ou que Deus endureceu o coração, a gente vê que vem antes uma decisão deliberada, no caso do faraó, Sim. que endureceu o coração dele, e no caso de Jó, que na verdade foi Satanás que tinha feito aquilo. Né? Interessante. Exato. Interessante. Então vai um conselho. Lê o texto, mas também lê os contextos. Isso vai enriquecer muito a sua vida espiritual. Com certeza você vai compreender melhor a Bíblia. Realmente. Então a gente vê nos versículos aqui, você acompanhou também, que está nos ouvindo, acompanhou a lição, e você viu que na sequência das pragas, Faraó que endureceu o coração, Faraó endureceu o coração quando Moisés desfez aquela magia, né, lá que os encantadores tinham feito, né, com os bordões virando serpentes. E aí o bordão de Moisés também fez aquilo, engoliu, né, as serpentes deles. Mas vê que com tudo isso ele não parou para pensar. Será que ele não está certo? Será que realmente esse Deus não é mais poderoso do que os deuses que eu conheço? Não, ele endureceu o coração, e esse endurecimento, um endurecimento com uma mistura de rebeldia, com uma mistura de teimosia e um culto ao eu, né, à minha vontade. Essa salada é que tornou o coração de Faraó
endurecido, e isso é uma coisa que nós podemos ter, nós podemos ter, corremos, na verdade, esse risco, né? Quantas vezes nós somos Exatamente. tentados a ser teimosos, né? A ter o culto, ao venerar o nosso eu, né? A minha vontade, o egoísmo, né? O que eu quero, o que eu posso, o que eu sei, é, todo jeito que eu quero, então não vai ser e tudo mais. E isso, deliberadamente, você vai fazendo, você vai fazendo, você vai se afastando de Deus. E aí, na verdade, você está tomando decisões, né? Não deixa de ser decisões que você está tomando e endurecendo o seu próprio coração. Então, é uma dica e um alerta para cada um de nós, né? Para nos afastarmos dessas práticas aí de Faraó, porque elas não terminaram nada bem. E aí, a parte da terça-feira fala sobre isso, né? Sobre o livre-arbítrio. Usa, né, os versículos lá de Romanos, em que Paulo fala sobre isso, usa até o contexto de Esaú e Jacó, né? Ele Sim, pega um pouco de Gênesis e pega também um pouco lá do livro de Malaquias, falando sobre Deus rejeitando Esaú. Então muitas pessoas pensam assim, tá vendo? Então, Deus já tinha profetizado, já tinha dito a Raquel que o filho mais novo serviria o mais velho. No caso, Jacó ia ser maior do que Esaú. E realmente foi isso que aconteceu. Então Deus ele já predestinou Jacó a fazer isso e Esaú já nasceu sem escolha. Ele tinha que vender a primogenitura, ele tinha que ser menor que o irmão porque Deus assim determinou. Mas aí a gente vai percebendo que quando esse texto de Malaquias ele fala sobre a rejeição de Esaú, é que a gente percebe que fruto da descendência de Esaú, tem aqui até na lição, meu, não sei se você parafraseou aí também, eu acabei esquecendo aqui o nome do uhum. povo que deu origem à descendência a descendência de Esaú. Estou olhando aqui na lição para Deixa mim. eu Quem, ver quem aqui. faz Eu o, lembro o que eu vi podcast também. também, às vezes esquece. Mas aqui fala assim, né? Que Esaú veio após séculos em que seus descendentes, os Edomitas, sim, os Edomitas, agiram como inimigos e não como irmãos dos israelitas. Então, a descendência de Esaú sempre foi uma pedra também no calcanhar ou no sapato do povo de Israel, ou seja, eles não se tratavam como irmãos. Isso não foi porque Deus determinou assim que assim fosse. Eles não nasceram predestinados a isso. Escolhas. Então aí em Malaquias Deus diz, olha, eu rejeitei Esaú assim, rejeitei o povo porque o povo era irmão do povo de Israel, mas assim não se parecia. Então quando o Paulo falou sobre isso, usou esse exemplo, ele mostra uma coisa assim, que as interações de Deus é, com a humanidade não é acidental e não está fora do controle. Nada está fora do controle de Deus. E quando ele interage com o ser humano, isso não é de forma acidental. E também a lição falou em outro dia que quando a pessoa tem um encontro, uma conexão com Deus, tem uma interação com Deus, ela não tem como não tomar uma decisão. Ela pode tomar uma decisão de aceitar ou de não. E aí, à medida que a gente vai assim decidindo, isso vai acabar determinando como ficará o nosso coração. Se endurecido como o de Faraó, ou se um coração propenso é, aos apelos de Deus e à palavra de Deus e à vontade de Deus. Isso é interessante. Ninguém foi Exatamente. predestinado a nada. Deus ele quer salvar todos. Mas nós temos o livre-arbítrio e como usamos essa bênção, que é uma bênção, mas pode não ser bênção se nós usarmos ela de maneira errada. Exatamente. E seguindo aí nessa carta de Paulo aos Romanos, nós temos lá em Romanos 14, deixa eu ver se é no 14, no 15. Fala o seguinte: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia com quem aprover ter misericórdia, e me compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Você vê que a restrição, Deus, ele, no texto fala aqui que Deus não é obrigado a manifestar sua misericórdia com, com ninguém, Sim, né? Deus, ele não é obrigado a, como você já falou,
é obrigado a manifestar sua misericórdia, só que a restrição dessa misericórdia Que é de é graça, né? Só pra gente isso, lembrar, isso, né? E como você falou, não é obrigação, é de graça. É por amor. exatamente. Não vai forçar o ser humano a agir da maneira como Deus quer, mas ele vai entregar o ser humano às suas próprias forças. Vamos supor, Deus, ele não está manifestando naquele momento com o faraó ali, depois de ele ter rejeitado várias vezes, seguiu o caminho dele. Vamos supor que ele, né, restringiu ali sua misericórdia. Isso fez com que o faraó ficasse mais entregue aos desejos do seu coração, às forças malignas que ali com ele estavam, né? Ele ficou querendo não mercê, Sim. né? Então, quando a gente fica rejeitando constantemente a vontade de Deus, a gente muitas vezes pode estar deixando de receber essa misericórdia Isso. que Deus nos proporciona. Isso. Por decisão nossa mesmo. E até a partir de quarta-feira falar muito sobre isso, né? Alguns versículos que você que está com guia de estudos aí com você, está nos ouvindo, fala até 3 pontos aqui que Deus conhece o futuro. E isso ficou claro, né? Que quando Deus chama Moisés para libertar o povo, ele disse: olha, o faraó não vai liberar o povo se eu não fizer coisas grandes no meio lá do Egito, ele não vai liberar, vai ser difícil. Então, não é que Deus predestina, mas Deus ele sabe o futuro. Isso é uma coisa que a gente precisa pontuar. Outra coisa que tem profecias que Deus faz que são condicionais, ou seja, aí dá o exemplo lá de Jonas, por exemplo, né? Que Jonas, ele foi lá para Nínive com uma mensagem dura, dizendo que Nínive ia ser destruída. Isso só não aconteceria se o povo se arrependesse. Como o povo se arrependeu, não teve destruição. Profecias são profecias condicionais. Agora, tem profecias que são incondicionais. Uma, por exemplo, é o que nós acreditamos. Quando a gente sauda as pessoas que estão nos seguindo com o Maranata, o Senhor logo vem. Essa é uma profecia incondicional. Ela vai acontecer se eu me preparar ou não, se você se preparar ou não, ela vai acontecer. Essa não depende da nossa decisão. Agora, tem profecias que elas são condicionais. Vai depender da resposta do povo. No caso de Jonas, o povo respondeu bem, se arrependeu, e aí Deus não fez, não destruiu. E o desejo de Deus também, para que cada pessoa, é que ela se salve. Inclusive, ele se entristece, ele não se alegra nem com a destruição do ímpio. Ou seja, aquela pessoa assim, que ela... De todas as maneiras ela se afastou de Deus e ela não quer fazer a vontade de Deus, assim, de maneira reiterada. Mesmo assim, quando essa pessoa se destrói pelos seus próprios caminhos que trilhou, Deus ele não se alegra. Então Deus não é como a gente quando acontece alguma coisa, bem feito, esse mereceu acontecer isso. Deus ele não tem Então, esse tipo de sentimento. é exatamente isso. E para resumir uma frase, né, para dar uma fechada na semana do dia de quarta-feira, é que Deus conhece o futuro, mas respeita a liberdade humana. E a decisão no final sempre vai ser nossa. A gente não está predestinado a algum destino. A gente tem a opção de escolher e Deus nos dá essa liberdade. É isso aí. É isso aí. E aí, na parte da quinta-feira, vem falando, a gente antes, bastidores aqui, antes do começo da gravação desse episódio, a gente tava falando um pouco, né, Anselmo, sobre essa Isso, parte da quinta-feira, que fala sobre um exatamente. paralelo aqui de Judas e Faraó. O que você acha, Anselmo, que a lição fez esse paralelo aí de Judas com Faraó? Esse paralelo aí eu acho que acontece, e querendo ou não, o Deus conhecia o destino dos dois. Você vê que as histórias elas se assemelham muito Sim, por esse contexto, né? A lição toda ela me falando, toda não, pelo menos essa semana sim, agora, sim, veio falando do livre-arbítrio, e sim. querendo ou não, Judas ele fez a escolha de trair Jesus, e assim como o Faraó fez a escolha de endurecer o coração, e você vê que a gente consegue fazer então um paralelo aí E, dessas duas histórias. isso é muito interessante, porque as nossas escolhas elas podem nos libertar à medida que a gente corre para Deus, escolhe correr para Deus, então a gente é livre, porque a Bíblia fala que se a gente conhecer a Jesus, a gente verdadeiramente será livre, mas também elas podem nos aprisionar
há um caminho que não tem Exatamente. volta, não porque Deus ele não pode fazer nada. Não, não é isso. É porque a gente decidiu fazer, a gente decidiu fazer o errado, a gente decidiu tomar aquela atitude, a gente decidiu falar aquilo. Então, aquilo vai gerar uma coisinha que a gente não gosta de falar, mas chama consequência. E aí, com a consequência, meu filho, não tem pra onde correr. Não tem Então, para onde você pode correr, ser até exatamente. predestinado, mas você vai ser predestinado não por Deus, e sim pelas consequências do que você fez. E Judas, interessante que a lição fala que e Jesus, né, ali quando deu o pão, né, para Judas, né, ali era uma coisa que naquele tempo se fazia para os amigos mais íntimos, né? Então, Jesus, ele ainda até o último momento tentou fazer com que Judas não tomasse aquela decisão. E aí, a pergunta-chave aí, uma reflexão-chave da semana também. Se somos predestinados a fazer o que é mal ou o que é bom, por que Jesus então tentou que Judas fizesse o contrário do que ele já tinha decidido fazer? Se é predestinado, Jesus não precisava fazer isso, porque ele ia ter que fazer de qualquer jeito, né? Trair. Mas você vê que até o último momento, Jesus Sim, tentou salvar, tentou salvar Judas e que se perdeu baseado nas suas escolhas. E isso fala muito com a gente, né? Então, você que está nos ouvindo aí, nossas escolhas, a gente precisa refletir sobre as nossas escolhas, porque no final nós seremos Moisés que decidiu obedecer à voz de Deus e liderar o povo na saída do Egito, ou podemos ser Faraó, com o coração endurecido e destruído e destruir todo um povo. Isso vai fazer, quem vai fazer essa diferença toda, de qual os dois caminhos que vamos seguir, é o que a gente decidir. exato. A escolha sempre vai ser nossa. Sempre nossa. Como foi de Judas também. Você Exatamente. tem alguma frase para acrescentar tanto da quinta-feira como já emendando na sexta para nós terminarmos? Olha, da quinta-feira aqui tem um pequeno comentário que eu vou ler aqui que diz o seguinte: Deus, em sua presciência, sabia que Judas escolheria trair, mas não determinou esse ato, pois o conhecimento prévio de Deus sobre nossas escolhas não significa que ele nos força a tomá-las. Judas livremente optou por trair, seguindo as motivações do seu coração. Perfeito, Fica essa frase aqui para a gente finalizar aqui a quinta-feira. perfeito. Então Deus ele, na presciência sabe, mas é eu e você que decide. Isso, exatamente. É isso aí. É isso aí. Na sexta-feira, então? Na sexta-feira, Sexta-feira tem uma frase aqui. sim. Deus nunca incita ninguém ao mal, nem leva alguém ao desespero em rebelião. Seu desejo é que ninguém se perca, ou ninguém pereça, no caso, mas que todos sejam salvos. Contudo, ele não força ninguém a aceitar a luz. Se após pacientemente lidar com alguém, Deus vê que esse se recusa a se submeter, ele o deixa seguir o seu próprio caminho, alimentando seu ódio natural, e ele entrega ao pior de todos os tiranos, o próprio eu. Você que está me ouvindo aqui, quando ouviu essa frase, quando falou de todos pior de todos os tiranos, talvez você pensou no diabo, né? Mas você vê que tem um pior, que é o próprio eu. A sua vontade, o que você pensa, o que você quer, a sua vontade acima de todo mundo, o egoísmo, o eu. E quando a gente se coloca servindo a esse eu, na verdade são respostas sucessivas que a gente está falando para Deus. Olha, eu não quero, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Então uma hora Deus vê que, bom, decisão tomada, você não quer? Tá bom, então você vai seguir o caminho natural do que você está decidindo. E aí Isso. você vira refém do próprio eu. Alguma vez, Anselmo, você já, em alguma situação, você se sentiu refém, assim, da sua própria vontade, no sentido assim, não, eu decidi isso aqui, aí eu vi que tá errado, a parada não tá certa. Mas como eu decidi, eu não vou voltar atrás. Eu vou me arrebentar. Já aconteceu? Sim, 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 já aconteceu. A gente
Eu decidi seguir um caminho, chega lá, pô, isso aqui não tá correto, só que pelo fato de já tá lá, e não, terminava aqui, já Parece tô que no erro. é um sinal de fraqueza, né? Assim, fazer isso, né? Isso. Não, vou. E Sim, tem até um texto lá em Salmos 81, do 11 ao 12, que fala muito dessa questão da gente seguir o nosso coração, né? A gente evita escutar a voz de Deus, assim como Israel também não atendeu, como diz no texto de Salmos 11, que eu vou ler aqui, sim, e a gente escolhe seguir os nossos desejos, né? Que fala o seguinte aqui: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, né? Então, por exemplo, como você me perguntou aqui se já fiz alguma escolha, eu achei que era errado e depois eu segui com ela mesmo. Eu, nesse contexto, eu poderia dizer que eu estava sujeito ao mal natural que viesse a acontecer dali em diante. Porque sim. se eu decidir seguir o caminho do meu próprio desejo, eu estou ali sujeito a tô entregue, assim como o faraó foi, após várias vezes negar a voz de Deus, ele ficou sujeito, esqueci a palavra agora. Assim, ele foi. Ele Ah, ficou sujeito às consequências do que. isso, quando Deus retirou sobre ele a Isso, misericórdia, ele como se ficou fosse sujeito. escravo da vontade dele, né? Ele Exatamente, da exatamente. vontade, da opinião, né? E aí, colocando para os nossos seguidores aqui, né? O que é que você está fazendo, Sim, né? Será que você está sendo escravo? Será que realmente é só uma opinião? É só uma exatamente. opinião ou você está sendo escravo? E você já viu que a sua opinião ou o caminho que você está traçando não é bom, não vai terminar bem. Mas para não demonstrar fraqueza, você não volta atrás. E aí é uma reflexão para que a gente faça, né? Durante Sim, esse momento que você está ouvindo agora. Não sei se você vai ouvir hoje na sexta-feira ou vai ouvir em qualquer outro momento, mas é uma reflexão que você precisa fazer. Eu preciso fazer, todos nós precisamos fazer. Fraqueza não é voltar atrás em um caminho que Deus já te mostrou que não vai terminar bem. Na verdade, a pior fraqueza é você perder para sua teimosia e não voltar atrás. Aí é um sinal de fraqueza. exatamente. Na verdade, é um sinal de grandeza quando você percebe, Deus ele mostra, meu filho, isso aqui tá errado, não vai por aí. Então você fica até com vergonha, né? A cara esquenta, né? Mas olha, deixa eu tirar meu time de campo, deixa eu voltar que o caminho não é esse. Na verdade, isso é uma grandeza. Fraqueza é você perceber que tá no caminho errado, que não vai terminar bem e ainda continuar nele. Isso é fraqueza. Isso mesmo, exatamente. Então, eu acho que nós encerramos aqui por hoje. É um tema muitas vezes polêmico. Talvez você Sim, tenha que ouvir até umas duas vezes aí o podcast para, caso você tenha dúvidas, coloca aí nos comentários também, caso você tenha alguma dúvida. E a gente sim, pode estar te ajudando ali a esclarecer. Mas eu vejo de importante nisso tudo é que Deus ele vai fazer apelos sucessivos a cada um de nós para andarmos no caminho correto e tomarmos as melhores decisões ao lado dele. A decisão sempre é minha. À medida que eu vou decidindo fazer a minha vontade, afastando-se de Deus, Deus ele ainda continua insistindo, ele continua assim, demonstrando toda a sua misericórdia. Mas haverá uma hora que, por eu e você não aceitarmos, Deus ele vai nos entregar as nossas próprias escolhas. exatamente. Que Deus tenha misericórdia de nós e a gente não precise chegar a esse ponto. Exatamente. Fica um apelo para você, né? Hoje, se ouvir a sua voz, nos universais do coração. É isso aí. Depois dessas palavras, eu acredito que não tem mais o que não há Uhum. mais nada a falar. Que essa seja a nossa oração todos os dias. Não endureçais o vosso coração. Então vamos orar então? Oremos. Bom, Pai, obrigado. Obrigado porque a tua palavra ela fala conosco nos dias de hoje e faz um apelo que a gente não endureça o nosso coração. Mas para isso, eu preciso decidir. Todos nós precisamos decidir. Então, abençoa cada um de nós,
cada um que está ouvindo agora, onde quer que esteja, nós possamos ouvir os apelos do Senhor, seguir o seu caminho, voltar atrás em decisões que tomamos, se assim o Senhor mostrar que deve ser assim, e não sermos escravos do nosso eu. Que nós possamos ser servos do Senhor. E com certeza, assim, estaremos fazendo a tua vontade e seremos mais felizes. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até sexta-feira que vem com mais um podcast. Valeu, Anselmo. Valeu. Tchau, tchau. Maranata. O Senhor logo vem.